totalmente... Então, você deve estar entendendo onde é que eu estou querendo chegar, né? Então, entender a forma que o cérebro funciona para a gente aprender e estudar é muito melhor. Você meio que está hackeando tudo ali, cara. Você está pegando como é que o seu cérebro funciona e utilizando no contexto correto. Agora, o que eu vou falar? Na literatura científica, a gente tem algumas evidências de algumas coisas ali, só que a gente não pode generalizar e falar que vai funcionar com todo mundo. Esse é um ponto principal. Por que eu falo que isso é um ponto principal? Porque as pessoas podem não se adaptar e pensarem que são incapazes de estudar, porque ela não conseguiu seguir uma metodologia muito divulgada, né? Quando a gente fala aqui, galera, presta atenção nisso. Quando a gente fala de técnicas para aprendizagem, para estudar para concurso, para estudar o conteúdo que seja, nós estamos falando que tem coisas que tem muita evidência que funcionam. Mas se não der certo com você, não quer dizer que você é uma pessoa horrível. Às vezes você tem muitas coisas outras atrapalhando que precisa de uma atenção do que somente o método, né? Porque o método, ele é aplicável, ele é testado, ele tem evidência, só que tem diversas coisas que impedem. Pode falar. Cara, só fazendo um complemento, isso é uma verdade, né? Eu lembro agora de um caso de duas alunas. Elas estavam indo muito bem no método de estudo, estavam seguindo certinho o método 3R, pontuação boa nos simulados, nas questões, e por 2 vezes elas foram reprovadas. Falei, olha, fulano e cicrana, seu problema não é conhecimento contábil, seu problema é outra coisa, né? Você tem muito conhecimento contábil, você sabe. Eu perguntei, como é que estava a sua parte sentimental no dia da prova? Ansiosa, com medo? Ela falou, professor, eu realmente estava muito ansiosa, enfim, muito medo na reta final. Eu recomendei para ela o seguinte, olha, antes de fazer a próxima prova, procure um psicólogo, né? Porque, como eu falei, o método tá ok, o conteúdo também tá ok. Então tá faltando uma outra ponta, que é a sua parte emocional. E é isso mesmo que o Marcos falou, né? Cara, existe um método, mas se mesmo com o método você não conseguiu, não é porque você é uma pessoa horrível, não é capaz de aprender, não. Talvez seja uma outra ponta na sua vida que está precisando de resolução. Então, só observe isso, certo? Não é porque existe um método, por exemplo, o método 3R, que ele é uma bala de prata que vai resolver o problema da humanidade nos estudos. Não. Você também tem que avaliar outros fatores da sua vida. O método ele funciona, pelo menos para a maioria das pessoas, mas se não funcionar para você, observe primeiro se está faltando tá com alguma outra ponta solta lá, porque às vezes é isso, né? Às vezes não falta o conhecimento contábil, de direito, não. Falta só arrumar essa pontinha aqui que está solta, e depois que arrumar, você voa. Marcão, continua. Cara, e isso é regurgitado pelas pessoas na internet, ou gurus da internet, que você tem que fazer assim, estude enquanto eles dormem, sei lá o quê, um monte de frase motivacional que tira as pessoas, e as pessoas ficam reagindo assim, cara, eu tento, não consigo, então eu sou horrível. Isso. E às vezes assim, o pessoal tá fazendo as aulas ali do método 3R, tá ali estudando constantemente, mas ela deixa assim, ó, ela não tomou café da manhã. Ela se concentrar para estudar, velho, vai ser horrível, vai estar sujo o processo. Exatamente. Entendeu? Então existem algumas necessidades básicas que atrapalham o processo caso você não tenha contato com elas. Por exemplo, dormir mal. Se a pessoa dorme mal, ela realmente não vai aprender direito, porque para haver uma aprendizagem concreta, a gente precisa dormir bem. Isso não significa que você dormir mal, você não vai aprender. Você vai aprender, só que com muito mais custo, e provavelmente aquela informação ela vai se esvaziar, você vai ter que ficar revisando toda hora, porque é o caso de muita gente, concurseiro ali, energético de madrugada, beleza, ele vai passar, mas aquela informação ali, ela já vai embora, no dia a dia dele ele vai precisar de muito mais recursos para conseguir sobreviver, etc. Mas vamos voltar aqui para essa questão de aprendizagem, de memória. Olha, a gente precisa entender que o nosso cérebro ele vai trabalhar mediante o ambiente, né? O ambiente molda os nossos comportamentos. Se fosse para deixar algo gravado na cabeça de todo mundo, o ambiente molda os nossos comportamentos. E ambiente não é só esse ambiente físico que está aqui ao seu redor, no seu escritório ali. São as pessoas também. Pessoas são ambientes, coisas, situações, tudo isso é ambiente, tudo isso que nos cercam, né? O Skinner falava de um mundo fora da pele, tudo aquilo que está fora da pele, fora dos nossos alcances, é ambiente, e aquilo altera os nossos comportamentos de forma
agressiva, né? A gente se movimenta porque a gente vê alguma necessidade biológica, o cérebro interpreta aquilo e vai em direção àquilo que você quer alcançar. Enfim, então, tendo isso em mente, a aprendizagem ela vai ser um processo pelo qual um sistema, seja ele biológico ou não, adquire e armazena informações, né? Se você pensar no computador, ele tem uma memória ali, tem uma memória RAM, né, que é uma memória mais passageira ali, de curto prazo, e tem a memória, e tem um HD onde vai ficar realmente armazenadas aquelas informações. O celular também tem, e nós também temos memória. E a memória, então, é o processo pelo qual esse sistema adquire e armazena informações. Então, tendo essas informações, nós alteramos nossos comportamentos frente à experiência. Quando a gente tem uma experiência de estudar, os nossos comportamentos vão ser moldados ali com o passar do tempo. Primeiro a gente adquire uma memória ali de curto prazo, igual a memória RAM. Depois, com o passar do tempo, fazendo a revisão ativa que o Felipe disse, você vai estar colocando aquilo em prova e vai estar fixando aquelas informações. A revisão ativa é importantíssima, cara, e tem muita evidência. Eu nem sabia que você indicava para os seus alunos ali, mas é algo que tem muita evidência e tem até alguns testes de pessoas em que uns fizeram revisão ativa, outros não fizeram revisão ativa, e os que fizeram revisão ativa conseguiram aprender o conteúdo, e as que não fizeram revisão ativa não conseguiram aprender. Só que quando foi avaliar do qual grupo achou mais difícil, o que fizeram revisão ativa falou que foi mais difícil, só que foi o que mais aprenderam, não perceberam, ou seja, a percepção deles ficaram mudada. Enfim, a nossa memória, então, é essencial para utilizar as informações que nós aprendemos ali em diversos contextos, né? Quando a gente faz revisão ativa, quando a gente dá uma aula para si mesmo, quando eu venho aqui no podcast falar sobre memória, eu estou meio que fazendo uma revisão ativa, buscando coisas do meu conhecimento aqui para falar para vocês. Então, a gente pega um contexto diferente e coloca aquela informação. Então, a gente está lá estudando a Constituição de 1988, né? Se eu ficar preso naquele texto ali, óbvio que não dá para generalizar tudo, fazer isso com tudo, mas se eu ficar preso naquele texto e não entender o que é a Constituição, como ela funciona, quem usa a Constituição, como eu posso utilizar a Constituição ali, eu vou ficar muito preso no texto que vai ser muito mais difícil de eu lembrar. Agora, quando aquilo faz parte da minha vida, que eu tenho uma rotina de estudo, por isso que a rotina é muito importante, mas quando eu tenho uma rotina de estudo, aquilo tende a se fixar mais, fixa melhor. Não somente com a repetição, mas principalmente porque a gente tem uma carga emocional que acompanha o aprendizado. Enfim, então a gente começa a criar repertórios novos. E esse repertório nos ajuda a se adaptar em novos cenários, né? Então, nós usamos para adquirir, a memória é utilizada para adquirir, armazenar e usar em contexto diferente. Quando você... Vamos lá, vamos deixar isso mais simples. Você estudou sobre a Constituição de 1988. Beleza, você adquiriu aquela informação. Aí você, sei lá, você vai estudar dando aula, você vai estudar fazendo revisão ativa, beleza. Aí quando você vai fazer a prova, você está colocando aquele seu conhecimento em xeque. Você está usando esse conhecimento em contextos diferentes. Quando você estuda a Constituição de 1988, é uma coisa. Agora, quando tem uma pergunta assim, segundo a Constituição de 1988, todo mundo tem direito a isso e aquilo, o que significa isso? Você está colocando esse seu conhecimento à prova, e isso vai ajudar a fixar. Por isso que estudar tem que estar acompanhado de resolver questões, entendeu? Então é muito importante. O que você fez nesse processo todo? Você adquiriu conhecimento, você armazenou esse conhecimento e está utilizando esse conhecimento em uma outra situação. Você mudou o cenário. Quando você resolve questões do mesmo assunto e diversas questões diferentes, você está usando esse mesmo assunto para diversos cenários diferentes. Por isso que eu falei do ChatGPT me fazer perguntas, porque eu queria que não eu fizesse uma questão, eu queria que ele me desse uma questão que ele fez lá.